E se eu te dissesse que a pessoa por quem você se apaixonou, na verdade, nunca existiu? E se esse amor avassalador que você sente ou já sentiu for, na verdade, um reflexo de algo que você mesmo perdeu dentro de si? Pode parecer absurdo, até desconfortável. Mas e se a paixão não for sobre o outro, e sim sobre o que o outro desperta em você? Talvez você já tenha vivido isso. Aquele frio no estômago que chega sem aviso, o arrepio na pele quando os olhares se cruzam pela primeira vez. Aquela sensação de que o mundo desacelera por alguns instantes e só existe você e aquela pessoa. O olhar dela te atravessa como se pudesse te ler por dentro, decifrando dores que nem você sabia nomear. Há algo de mágico, é quase místico. Como se, de alguma forma inexplicável, aquela conexão já existisse antes mesmo do encontro. A paixão chega como um furacão. Desorganiza tudo, derruba paredes, rompe certezas, embaralha os sentidos e, de repente, tudo gira em torno daquele outro. Sua presença se torna o centro do universo. Você sente como se tivesse encontrado algo sagrado, como se aquela alma tivesse vindo ao mundo só para te lembrar de quem você é ou de quem você poderia ser. O coração acelera com cada mensagem. A mente se perde em idealizações. A alma parece, enfim, ter encontrado um lar. Mas então, o tempo passa e aquilo que era brilho começa a ofuscar. As imperfeições começam a surgir, sutis no início, depois gritantes. Os encantos perdem a intensidade. Os gestos antes espontâneos viram obrigações. O que antes era êxtase vira dúvida. O que era certeza vira insegurança. E o que era amor vira silêncio. E você começa a se perguntar: o que aconteceu? Onde foi parar aquele sentimento arrebatador? Por que relações que pareciam eternas acabam tão rápido? Por que nos apaixonamos com tanta força? E depois nos perdemos exatamente dentro daquilo que antes nos fazia sentir vivos. Carl Jung explicou que aquilo que chamamos de amor, paixão ou atração não é, na maioria das vezes, algo que escolhemos conscientemente. É algo que nos escolhe. Algo que emerge do fundo da alma, como se uma parte esquecida de nós sussurrasse: é por ali. E por mais que tentemos racionalizar, justificar ou entender, há sempre uma dimensão misteriosa, invisível, atuando nos bastidores do coração. Segundo Jung, o que sentimos ao encontrar alguém que nos atrai profundamente é uma projeção. Projetamos no outro características que, muitas vezes, não reconhecemos em nós mesmos. Desejos não vividos, potências esquecidas, medos não enfrentados. O outro se torna uma tela onde o nosso inconsciente pinta tudo aquilo que ansiamos, tememos ou rejeitamos. Jung chamava isso de projeção da ânima e do animus, imagens internas do feminino e do masculino que existem dentro de todos nós, independentemente do gênero. A ânima representa o princípio feminino dentro do homem: emoções, sensibilidade, intuição. Já o animus é o princípio masculino dentro da mulher: lógica, força, racionalidade. Essas imagens são moldadas ao longo da vida, especialmente pelas figuras parentais e pelas experiências emocionais da infância. Quando encontramos alguém que encarna essas imagens inconscientes, sentimos uma espécie de chamado. É como se algo dentro de nós dissesse: ali está o que me falta. Mas o que realmente nos atrai não é o outro em si, é o reflexo de nós mesmos que vemos nele. A paixão, então, se torna menos sobre o encontro com o outro e mais sobre o reencontro com uma parte perdida de nós. Por isso, muitas vezes nos apaixonamos por pessoas que têm exatamente as qualidades que sentimos faltar em nós. Uma pessoa livre
nos encanta se vivemos presos. Alguém emocionalmente disponível nos atrai, se crescemos sufocando nossos sentimentos. E assim, o amor se torna um espelho que não mostra o que o outro é, mas o que você ainda precisa integrar dentro de si. Mas aqui está a verdade que quase ninguém te conta. Você não se apaixona pela pessoa. Você se apaixona pela imagem que seu inconsciente projetou nela. E quando essa imagem começa a desmoronar, não é só o relacionamento que entra em crise, é você. Esse é o ponto de virada que Jung nos oferece. A paixão, que parecia mágica, começa a doer porque deixa de sustentar a ilusão. O que era encantamento vira frustração. Mas e se essa frustração não for o fim, e sim o início de algo mais profundo? Você não ama aquela pessoa. Ama a versão de si mesmo que ela te permitia acessar. É duro ouvir isso, mas libertador. Porque significa que a fonte do amor, da admiração, da beleza que você enxergava, não está fora. Está dentro. Sempre esteve. Esse é o momento em que a projeção começa a se retirar. Jung dizia que esse é um processo natural e inevitável. No início, o outro parece perfeito, mas aos poucos vemos que ele é humano, que tem falhas, medos, sombras, e isso nos decepciona. Não porque o outro nos enganou, mas porque nós o idealizamos. A grande revelação é essa: o amor não some. O que desaparece é a ilusão, e o que sobra é real. Se você conseguir olhar para o outro e ainda assim escolher permanecer, mesmo sem o encanto da projeção, então talvez esteja começando a amar de verdade. Mas muitos não suportam esse espelho. Quando a imagem quebra, preferem ir embora. E tudo bem. Nem todos estão prontos para esse tipo de amor. Porque amar sem projeção é amar sem fantasia, é encarar o outro como ele é. E mais ainda, é encarar a si mesmo com honestidade. A paixão nos mostra onde está o vazio. A desilusão nos mostra onde está a cura. O fim da ilusão pode ser o começo da consciência. E a consciência é o começo do amor real. Agora que você compreendeu que paixão, amor e atração são reflexos internos, o que fazer com isso? Como transformar o que antes era confusão e dor em consciência e liberdade? Tudo começa com uma mudança radical de perspectiva. Deixar de ver o outro como resposta e passar a enxergar cada relacionamento como uma pergunta. Quando você se sentir profundamente atraído por alguém, em vez de se perder na idealização, faça uma pausa. Respire fundo e pergunte: o que essa pessoa representa para mim? Que parte de mim ela está despertando? Essa simples pergunta pode mudar tudo. Talvez você perceba que está se apaixonando por alguém independente, porque sente que perdeu sua autonomia. Ou por alguém carinhoso, porque cresceu em um ambiente frio. Talvez você veja beleza onde sente feiura em si mesmo, liberdade onde sente prisão, coragem onde sente medo. O outro se torna, então, um espelho, não para te prender, mas para te revelar. Exercício 1. O espelho emocional. Pegue um caderno. Escreva o nome da pessoa por quem você se sentiu ou sente fortemente atraído. E responda: o que eu admiro intensamente nessa pessoa?
Que características dela me causam desconforto? O que sinto que só ela pode me dar? Agora, ao lado de cada resposta, escreva: onde está isso em mim? Porque a verdade é, tudo o que você vê no outro já existe, em alguma medida, dentro de você, como semente, como desejo, como ausência. Exercício. 2. A retirada da projeção. Quando uma relação começa a desmoronar, muitas vezes o impulso é correr atrás, tentar consertar, agradar, provar valor. Mas e se, em vez disso, você fizesse o oposto? Pare, observe e diga internamente: isso que eu busco nele ou nela, eu posso começar a construir em mim. Se você sente falta de atenção, talvez precise se escutar mais. Se sente rejeição, talvez precise aceitar partes que ainda julga em si mesmo. Se sente dependência, talvez seja hora de cultivar a própria autonomia emocional. Essa virada não é simples, é um ato de coragem, porque significa deixar de tentar controlar o que o outro sente e começar a cuidar do que você sente. Exercício 3. Reconexão com a ânima e o animus. Jung dizia que dentro de cada homem vive uma imagem do feminino anima e dentro de cada mulher uma imagem do masculino animus. Essas imagens influenciam profundamente nossas escolhas amorosas. Observe os padrões. Que tipo de pessoas costumam te atrair? Mulheres sensíveis, criativas, caóticas? Homens racionais, fortes, protetores? Pessoas livres, intensas, inacessíveis? Esses padrões revelam aspectos não integrados de você. Se você sempre se apaixona por alguém que representa liberdade, talvez esteja tentando libertar uma parte sua que ficou presa há muito tempo. Traga essas qualidades para a consciência. Medite sobre elas. Incorpore-as de forma simbólica em sua vida, através da arte, da escrita, de atitudes, de pequenas ações diárias. O que você projeta pode ser desenvolvido. A prática da individuação no amor. Individuar-se é tornar-se inteiro. E para isso, precisamos parar de buscar fora o que falta dentro. Isso não significa abandonar o amor, mas amar de forma diferente. Significa escolher alguém não porque você precisa dele para ser completo, mas porque deseja compartilhar sua completude. Significa amar com os olhos abertos, sem fantasia, mas com verdade. E a verdade, por mais dura que pareça, liberta. Você não precisa correr atrás de quem vai embora. Você precisa correr atrás de si mesmo, das partes que deixou pelo caminho, das verdades que silenciou, da força que esqueceu que tinha. Cada paixão é um convite, cada desilusão, um mapa. Você pode continuar projetando, ou pode começar a se integrar. E quando você se integra, algo muda. As pessoas que antes pareciam tão indispensáveis perdem o poder. O amor
deixa de ser necessidade e se torna escolha. E agora eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Feche os olhos por um instante e pense na última vez que você se apaixonou. Pense na intensidade, nas dores, nos aprendizados. O que essa pessoa te revelou sobre você mesmo? Se esse vídeo tocou algo aí dentro, escreva nos comentários. Eu reconheço no amor o espelho da minha alma. Sim, escreva, não apenas como frase, mas como afirmação de consciência. Vamos criar juntos um espaço de cura, onde ninguém precisa mais se sentir perdido nas próprias emoções. Você não está sozinho nisso, e ao compartilhar sua experiência, você permite que outros também se sintam vistos. Esse canal é mais do que vídeos. É um lugar seguro para quem decidiu se enxergar com verdade. Agora me conta, o que você descobriu sobre si mesmo depois de amar alguém profundamente? Vamos crescer juntos, um espelho de cada vez. E se você chegou até aqui, saiba, esse já é um ato de amor. Amor por si mesmo. Porque só quem tem coragem de mergulhar nas próprias dores é capaz de transformar feridas em força. Você não está sozinho nessa jornada. Cada história que você viveu, cada amor que te marcou, cada ausência que doeu, tudo isso fez parte do seu processo de despertar. O amor, visto pela lente de Jung, não é acaso, é caminho. Cada pessoa que passou pela sua vida foi um mestre disfarçado, um espelho temporário, uma chance de reencontro com quem você sempre foi. Continue aqui com a gente. Essa jornada de autoconhecimento está só começando. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar ainda mais nessa viagem pela alma. Enquanto isso, lembre-se, você não veio ao mundo para mendigar amor. Você veio para se lembrar que já é inteiro. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue escolhendo você sempre.